Olá, pessoal! Estou aqui de novo com vocês. Vamos dar início à quarta aula do módulo Medicina Tradicional Chinesa. O foco hoje vai ser dietoterapia chinesa e práticas corporais. Sou Yuara e os objetivos dessa aula vai ser estudar a dietoterapia chinesa e conhecer as práticas corporais, como o Qigong, Tai Chi Chuan e o Tuina. Então, primeiro, para falar de dietoterapia chinesa, é importante a gente estar comparando um pouco com a nutrição, só para diferenciar da seguinte forma. A nutrição é uma área de estudos, da ciência da saúde, em que ela vai estudar a interação dos alimentos com o ser humano nos seus aspectos nutricionais. Valor nutricional, valor calórico, presença de minerais, daqueles alimentos e como eles interagem com o ser humano. Já na dietoterapia chinesa, o foco vai estar sendo os aspectos energéticos daquele alimento em relação ao organismo, tá certo? Então, são coisas diferentes que são observadas para estabelecer a dietoterapia chinesa e a dieta através da nutrição, tá bom? Então, eu resgatei aqui esse gráficozinho da teoria do Qi, lá da primeira aula. Então, vou pegar aqui um marca-texto. Então, vamos resgatar aqui esse fluxograma, tá certo? Da formação do Qi. Então, a gente vai ter o Qi puro, que vai vir lá do ar, através da respiração pelos pulmões, vai se juntar com parte do Qi dos alimentos para formar o Qi torácico, ou Zong Qi, ou Qi de reunião. Lembrado? Além disso, esse Qi dos alimentos, ele vai enviar aqui o Gu Qi para se juntar com o Jing Qi, que vai formar o Qi original. E esse Qi original, ele vai vir para cá, junto com o Qi de reunião, o Qi torácico, para formar o Qi verdadeiro, que daqui vem o Qi defensivo e o Qi nutritivo, tá certo? Além dessa participação do Gu Qi, junto com o Qi puro, junto aqui com o Qi original, ele também vai pegar uma porção do ar, aqui ó, e da essência pré-natal e vai formar o Shui, o sangue, tá certo? Então, ó, resgatei aqui para vocês começarem a compreender onde entra a alimentação, tá certo? Vamos passar. Então, percebam o seguinte, que o alimento, aqui ó, ele foi base. Deixa eu mudar aqui. O alimento, ele foi base para a formação do Qi. O alimento, ele foi base para a formação do Shui, através da transformação em Gu Qi, que foi fundamental também para se formar até o Wei Qi, contribuiu também para a formação do Qi original e está associado à base do nosso intelecto, que está presente lá, ó, no baço pâncreas. Então, essa energia do Gu Qi que está presente no baço pâncreas vai acabar interferindo também no nosso intelecto, no nosso poder de reflexão, na nossa inteligência. Tá vendo a importância? Vamos lá, vamos seguir. Então, a gente viu que está diretamente ligada a alimentação à formação do Qi. E a formação do Qi verdadeiro, que vai ser questionado aqui nesse quadrinho, vou só resgatar aqui para vocês entenderem qual é o Qi. Esse Qi aqui, certo? Que esse é o que vai percorrer os meridianos para estar nutrindo e protegendo o nosso corpo, tá certo? Então, esse Qi verdadeiro aqui, para se formar, ele teve contribuição da essência pré-celestial, que é o Jing,
teve contribuição do Zongti, que vem da essência do ar, do Qi puro, e da alimentação, através do Guti. Então, aproximadamente 5% da formação do Qi verdadeiro está associada à essência pré-celestial. 25% da formação do Qi verdadeiro vem da essência do Qi puro, respiratória. E aproximadamente 70% vem do Gu Qi, que é da onde? Da essência dos alimentos. Percebe aqui mais uma vez o quão importante a alimentação para a formação do nosso Qi, que vai estar associada à nossa defesa e nutrição, a uma condição de vida saudável. E como eu posso então estar mexendo nessas 3 condições para estar melhorando esse Qi verdadeiro? Então, se tem a ver com a concepção, com a alimentação e com a respiração, como é que a gente pode estar ajudando? Em relação a essa parte aqui da essência, a gente não renova essa essência. A gente adquire lá na concepção e a cada dia, a cada hora de vida, a gente vai consumindo ela. O que a gente pode fazer é, através de um estilo de vida saudável, mais próximo do saudável, a gente poupar esse desgaste. Esse desgaste de essência não vai ser tão acentuado. Então, é uma forma da gente estar favorecendo a essência e contribuindo para o Qi verdadeiro. Pensando na parte respiratória, como é que a gente pode estar contribuindo nos 25%? Através de práticas respiratórias, dos exercícios respiratórios, como o Qigong e o Tai Chi, que é uma prática corporal que a gente vai estar estudando ainda hoje. E com relação a o outro percentual, que vem da essência dos alimentos, a gente pode estar contribuindo como para estar melhorando esse Guti? Principalmente através da dieta. Mas também a gente pode estar contribuindo com a essência dos alimentos, com o Guti, através de fitoterapia e de acupuntura. Certo? Então, reforço mais uma vez a importância da nossa alimentação para uma qualidade de vida. Outra questão fundamental ao estar estudando a dietoterapia como recurso terapêutico é estar observando a configuração do prato. Lembrando que a gente está falando da dietoterapia chinesa, de uma cultura totalmente diferente da nossa. Então, a base alimentar, a base da pirâmide alimentar da cultura chinesa é uma totalmente diferente da cultura aqui brasileira. Mas a gente viu como é importante utilizar essas questões como base da medicina tradicional chinesa. E perceba que a gente está resgatando coisas das teorias lá da primeira aula. O fluxo, a teoria do Qi. Agora vamos falar da formação do prato e vamos falar ainda de outras teorias mais adiante. Então, voltando aqui em relação à configuração do prato, o que é que eles estabelecem? Que 50% do prato deve ser constituído de grãos, onde entra arroz, milho, cevada. Apertei errado, desculpa aí. Então, esse 50% do prato corresponde a grãos, onde entra o arroz, milho, cevada, aveias e outros, né? São muitos. 40% do prato deve ser representado pelos legumes cozidos. Batata, cenoura, chuchu, que a gente já conhece. E para os chineses, o feijão está representado nesses 40% aqui. As carnes, eles orientam o consumo bem pequeno, às vezes até semanal, e priorizando carnes como aves e principalmente o peixe. É o que eles mais indicam por
produzir menos umidade, que tende a causar estagnações no nosso corpo e, consequentemente, desequilíbrios. E 5% de saladas e frutas. Saladas de frutas é considerada de natureza fria, então ele sugere também um percentual reduzido. Mas, aplicando-se à população brasileira, a gente deve levar em consideração que o clima daqui é diferente e que o frio aqui, a natureza fria, ela muitas vezes a gente pode ultrapassar até esses 5%, porque as estações quentes aqui são bem frequentes, né? Então, a gente pode aumentar esses 5% para 10%, 15% de saladas e frutas que constituem uma natureza de alimento frio. Um alimento de natureza fria. Tá bom? Vamos lá. Resgatei aqui a teoria dos 5 elementos, que a gente viu lá na primeira aula, e vou trazer alguns dos correspondentes que estão associados à dietoterapia chinesa. Então, em relação às cores, vamos resgatar qual é a cor do elemento água, preto, qual a cor do elemento madeira, verde, qual a cor do elemento fogo, vermelho, qual a cor do elemento terra, amarelo, qual a cor do elemento metal, branca. Então, as cores dos alimentos correspondem àquele elemento e, consequentemente, ao Zhang Fu de cada elemento. Então, quando eu penso no alho e na cebola, que tem a cor branca, eu vou estar pensando no elemento metal e vou estar favorecendo o Zhang Fu, pulmão e intestino grosso, certo? Isso aqui é só um exemplo. Com relação aos sabores, resgatando, né? Água, sabor salgado, madeira, sabor ácido, fogo, sabor amargo, terra, sabor doce, metal, sabor picante. Quando a gente pensa no sabor de cada elemento, a gente correlaciona que o sabor de cada elemento utilizado de forma regular, sem exageros, eles tonificam o elemento. Então, se eu quero tonificar o elemento da água, eu utilizo salgado, sem excessos, tá? Se eu quero contribuir com o elemento madeira, com a função de fígado e vesícula biliar, eu utilizo o sabor ácido, com moderação. Para trabalhar o elemento fogo, que constitui esses órgãos aqui, eu utilizo o amargo. Para trabalhar terra, baço, pâncreas e estômago, eu utilizo o doce. Para trabalhar pulmão e intestino grosso, eu uso o picante. Então, as cores favorecem o Zhang Fu daquele elemento, os sabores favorecem o Zhang Fu daqueles elementos. E lembrando agora da lei de controle. Lembra da lei de controle? Ó, eu botei ela até aqui só para resgatar. Falando na lei de controle, então, quando a gente quer controlar aquele elemento, digamos que eu percebo que está tendo uma desarmonia no elemento água, o rim do rim tá deficiente, ou tem algum excesso de yang no fígado, por exemplo, quando eu quero controlar as funções dos órgãos presentes naquele elemento, eu uso o sabor baseado na lei de controle. Então, como é isso? Se eu quero estar controlando uma função que está alterada no fígado e vesícula biliar, eu vou lá resgatar quem é o elemento que controla a madeira, que é quem? O metal. Então, o sabor do elemento que controla a madeira vai ajudar a controlar esse elemento. Então, para eu controlar o fígado e a vesícula biliar, eu uso picante, lá no metal. Para controlar alterações do rim e da bexiga, lembre-se que é alterações energéticas, tá? Vou estar utilizando doce. Por quê? Porque
terra, quem controla a água. E o sabor da terra é doce. Se eu quero estar regularizando, controlando funções de coração, intestino delgado, pericárdio e triplo aquecedor, eu vou estar utilizando o sabor do elemento de controle. Quem é o fogo? A água controla o fogo. Então, vou usar o salgado para controlar esse Zangfu. Se eu quero controlar e estômago, as plantas e estômago, eu vou utilizar o ácido, porque é a madeira quem controla a terra. Tá bom? Se eu quero controlar as funções energéticas do Zangfu, pulmão e intestino grosso, eu vou estar usando o amargo, porque o fogo é quem controla o metal e o sabor do fogo é o amargo. Entendeu? Então, a cor e o sabor daquele elemento vai tonificar aquele elemento. E para controlar aquele elemento, eu obedeço a lei de controle, a lei avô e neto. Vamos seguindo. Em relação à natureza. A natureza da água, do alimento, né? Do elemento água. É a natureza fria. A madeira é a natureza do fogo, é a natureza quente. Da terra é a natureza neutra. Do metal, a natureza fresca. Que está associada aqui a condições de preparo. A natureza fria está associada aos alimentos crus. Lembra que representa 5% lá no prato, na configuração do prato. O preparo que representa a natureza morna é o preparo frito ou refogado. O preparo que representa a natureza quente é a brasa ou requentado. Então, aquele alimento que foi preparado, congelado e vai ser requentado, ele se torna um alimento de natureza quente. O preparo com natureza neutra é o vapor ou fervido. E fresco, preparo fresco, alimento fresco, natureza fresca. Tá bom? Então, pronto. É aqui o Zangfu que a gente já relacionou. Vamos lá. Então, cada sabor vai ter funções, características que vão estar associadas às funções e características daquele Zangfu que ele representa. Certo? Então, o salgado, elemento água. Qual o Zangfu? Rim e bexiga. Então, tentem resgatar aí na memória de vocês, lá da segunda aula, onde a gente falou da teoria do Zangfu, quais eram as funções que envolvia rim e bexiga. Então, aqui a característica dos salgados vai estar associada a isso. Vai nutrir o yin e o yang, os rins. O elemento água está muito associado à vitalidade, então o salgado vai promover vitalidade, beneficia os ossos, coluna, cérebro, sistema reprodutor e geniturinário. Quando eu utilizo o ácido, eu vou ter as seguintes características, características funcionais. Vai nutrir o sangue, vai dispersar estagnações. Lembra que o movimento da madeira de expansão, então ela dispersa estagnação, desintoxica, por estar associado aqui ao controle da nutrição do sangue, beneficia olhos, unhas, articulações, tendões. Está muito associada à menstruação e gestação, utilizar esse sabor. O sabor amargo, elemento do fogo, órgãos, coração, intestino delgado, pericárdio e triplo aquecedor. Quais funções envolvidas? Características funcionais. Vai nutrir o sangue também. Acalma a mente, o que acalma a mente melhora a cognição e a fala. Promove a sensibilidade do tato, que é o sentido associado ao elemento fogo. Estimula a diurese e a eliminação de resíduos. O doce. O doce elemento terra. Está repetindo para ir assimilando. Doce do elemento terra, da cor amarela. Quais características funcionais esses alimentos vão ter? Tonifica o Qi. Sempre que pensar em terra, está associada à nutrição, à tonificação. Então, tonifica o Qi, aquece o interior, beneficia a digestão, metabolismo, apetite, que está relacionado a baço, pâncreas e estômago, e harmoniza os demais sabores por ter uma característica neutra, né? De alimento neutro.
O picante, que é do elemento metal, cuja são pulmão e intestino grosso, a gente vai ter, então, como características funcionais desse sabor, beneficiar as vias respiratórias, estimula a circulação, elimina edemas, tem ação carminativa, que está associada à eliminação de gases, né? Abre os poros, os tórax. Abre os poros, o tórax. Então, quando a gente usa o picante, a canela, a menta, a gente chega a sentir aquela sensação de dispersão, de abertura, né? Está presente nesse sabor, nesse elemento. Mobiliza os canais de energia, uma vez que esses Zangfu governam o Qi. Estimula o sistema imunológico, por essa mesma associação, beneficia a pele, pelos e o olfato, certo? Vamos lá. E exemplos dos alimentos e os determinados alimentos e os determinados elementos, a gente tem aqui. Eu botei uma tabela, uma mini tabela, mas nessa referência aqui e em outras que vão ter lá no final, vocês têm como tomar nota, certo? De toda a tabela, porque é imensa. Se a gente pegar, imagine todos os alimentos que existem, se eu fosse botar aqui na tabela dividindo. Sem contar que vocês vão ver que tem alimento que vai estar mais de uma tabela. Porque o alimento, ele não tem só uma função. O alimento, ele é multifuncional. Então, às vezes, você vai ver aqui, quando for falar, tem alimentos que eles se repetem em outros elementos, por essas funções diversas que um só alimento apresenta. Então, aqui, alimentos do elemento água. Você tem a aveia, as sementes em geral, sementes de girassol, sementes de linho, o molho de soja, que é super salgado, e os peixes de água salgada. Madeira, a gente tem exemplos de alimento, o feijão azul, a maçã, pela sua adstringência, frutas cítricas, o queijo, o picles e também pela acidez do tomate. O fogo, sabor amargo, alguns alimentos, manjericão, a chicória, o café e derivados, como os refrigerantes, né, vão estar aqui nesse elemento, o dente de leão, o alface e a salsa. Como alimentos do elemento terra. De feijão azuki, o trigo, a banana, a erva doce, o leite, está muito associado à umidade, né? O leite e a aveia. Veja que a aveia está aqui na terra e está aqui na água. A maçã, apesar de estar aqui na madeira, mas ela é considerada também uma fruta de sabor doce. Então, entra aqui também no elemento terra. O tomate, que eu falei aqui na madeira, pela acidez do tomate, está presente na madeira. Mas se pensar na cor do tomate e no formato, está muito associado ao coração, ao elemento fogo. Então, ele vai ter as funções do elemento madeira e vai ter funções do elemento fogo. Voltando aqui, e metal. A gente tem a pimenta, a canela, a menta, o gengibre, a páprica. E o carro-chefe da brasileira, que é o alho e a cebola. Então, aqui no elemento metal. Vamos lá, seguindo. Uma outra teoria que está associada à dietoterapia chinesa é a teoria do semelhante cura semelhante. Outra forma da gente estar selecionando que alimento a gente oferecer, a gente sugerir para o paciente, a gente pode estar pensando na semelhança daquele alimento com o órgão que está em disfunção. Trouxe alguns exemplos aqui. Também é uma tabela enorme, tá? O abacate, ele está muito associado à função do útero, tanto pelo formato, como por essa questão de ter uma semente, por abrigar uma semente, como o útero abriga o feto. O tomate, pelo seu formato e coloração, está associado ao coração, ao órgão coração. O inhame, pelas suas raízes, as formas que a gente já compra ele cortadinho, mas se a gente observar o crescimento, né, a plantação do inhame, ele se assemelha ao sistema linfático, então ajuda muito na desintoxicação do nosso organismo, o inhame.
As nozes. Está muito ligada com a teoria de semelhante cura semelhante com o cérebro. Também está associado por ser semente aos rins, ou ao elemento água, rim, bexiga, que está diretamente ligada ao cérebro, né, através de uma das medulas. Temos aqui o couve-flor, tanto pela cor quanto pelo formato, se assemelha ao pulmão, a árvore bronca aqui, ó. Então, está indicado para trabalhar, para favorecer as funções do pulmão, utilizar o couve-flor. O feijão é muito comum associar ele, porque o formatozinho dele é muito parecido com o formatozinho do rim. E pensando ainda no feijão preto, além do formato, a gente ainda está utilizando a característica da cor no elemento água. Então, favorece mais ainda a função do rim. Aqui a batata doce está muito associada ao formato do pâncreas, vai contribuir para a função do pâncreas. E aqui a erva ginseng. Parece uma pessoa, né? Que é a cabecinha, os bracinhos e as pernas. O ginseng é considerado um tônico corporal. Associa ao formato do indivíduo, né? Ainda tem muitas outras, tá? Eu trouxe aqui 8, né? Mas aí deixa eu lembrar mais algumas para vocês. A cenoura está associada à visão. Porque se a gente cortar a cenoura, a gente olhar a partezinha interna dela, com aqueles tracinhos, se correlaciona, se assemelha à íris. Então, quem já escutou da mãe, da avó, menino, come cenoura que é bom para a vista. Os chineses consideram essa afirmação pela lei de semelhança, cura semelhante e cura semelhante. Outro, o romã, está associado aos glóbulos vermelhos, às hemácias, favorece então a produção, né, a regularização das hemácias. E a amora está associada aos ovários. E aí a gente conversa bem muito, se deixar, certo? Mas vamos seguir. Outro detalhe que eu trago aqui também para ver como é complexo a dietoterapia. Mas como é linda também. Eu me encanto, né? Vendo como as coisinhas vão se encaixando, as características. Então, outra coisa que é considerada outra questão que é considerada na dietoterapia chinesa é o fluxo energético dos Zangfu, dos órgãos e vísceras, que corresponde também aos meridianos de acupuntura. Então, diz o seguinte, esse relógio energético, maré energética, fluxo energético, relógio orgânico, tem vários nomes, mas que define o quê? Que a cada 2 horas haverá o máximo de energia em um determinado órgão. E às 12 horas opostas a esse máximo de energia, esse órgão estará no seu mínimo de energia circulante, consequentemente de atividade, porque quanto mais energia ele tem, mais atividade ele vai realizar. Quando a energiazinha dele está fraca, ele vai trabalhar menos. E a gente não deve estimular esse trabalho na sua baixa de energia. Então, vamos lá. Então, pensando em dietoterapia, em alimentação, a gente traz... Vamos começar então aqui pelo estômago. O horário do estômago começa às 7 horas da manhã e vai até às 9. Então, sugere-se que o café da manhã, então, aconteça entre as 7 e as 9 horas da manhã, porque o estômago vai estar super ativo, funcionando na sua máxima capacidade e vai estar favorecendo essa captação aí do alimento, né? E, consequentemente, a formação do guti, que a gente viu que envolve várias outras funções, né? Das 9 às 11, o máximo de energia vai estar no baço. Aqui está em inglês, tá, gente? Vai estar no baço. Órgão também que está relacionado à transformação dos nossos alimentos. Então, nesses horários aqui, também pode estar focando na alimentação sem problemas. Um lanchezinho aqui da manhã não tem problema. De 11 a 1 hora é o horário do coração,
e também é o horário do nosso almoço, geralmente. E o aconselhável pela medicina chinesa também que o almoço aconteça até no máximo às 13 horas. Por quê? Porque das 13 às 15, quem está em máximo de energia, em máximo de atividade, vai ser o intestino delgado. E o intestino delgado, ele atua na absorção dos nutrientes. Então, a gente almoça até às 13 para essa absorção ocorrer no momento que o intestino delgado está na fase mais ativa e vai favorecer uma melhor absorção dos nossos nutrientes. Se a gente não come nesse horário, se a gente não mastiga direito, se a gente engole, a gente vai estar dando mais carga ao intestino delgado. Então, a condição de sono aqui é por uma sobrecarga que a gente causa nesse órgão, nesse momento. Tá certo? Das 3 às 5 é o horário da bexiga. Das 5 às 7, às 19, né? É o horário do rim. Então, nesse momento aqui, então, é o elemento água. O elemento água está muito associado à vitalidade. Então, nesse momento, muitas vezes, muita disposição. Que, a partir das 19, já começa a reduzir, já começa a baixar a energia nesses órgãos. Então, já é o corpo se preparando para o repouso. Se a gente respeitar a fisiologia, né, do nosso corpo. Então, a partir das 19 horas, começa a diminuir a energia aqui do rim, né? A nossa vitalidade. E de 7 às 9 é o momento de máxima energia no pericárdio, circulação e sexualidade. Pericárdio, órgão de proteção do nosso coração, o centro das nossas emoções. Então, aqui é interessante estar trabalhando o autocuidado, a meditação, né? Das 9 às 11 da noite é o triplo aquecedor. O triplo aquecedor faz aquela reorganização, aquele equilíbrio entre os 3 aquecedores. Inferior, médio e superior. Então, nesse momento, ele já começa a reequilibrar as nossas funções, a reorganizar ali como está o nosso dia, nossas funções, como é que estão. Das 11 a 1 da manhã, vesícula biliar, e 1 da manhã às 3, fígado. Então, aqui é o elemento madeira. Órgãos que estão associados ao quê? Ao fluxo sanguíneo, sono, padrão de sono, que nesse momento ele vai estar fazendo esses dois órgãos, essa dupla, né, de acoplados, eles vão estar fazendo a desintoxicação do nosso sangue, reestabelecendo ali a nutrição das nossas células, através desse recolhimento do fluxo sanguíneo, pensando que a gente está no repouso. Então, é importante que nesse momento a gente esteja em repouso mesmo para haver esse recolhimento do sangue para o fígado e vesícula biliar, mais precisamente para o fígado. Porque se a gente está em atividade nesse momento, o fluxo sanguíneo vai ser distribuído para essas questões de atividade. Então, é melhor que nesse momento seja um momento de recolhimento, que o sangue esteja mais concentrado ali, que tenha retornado ao fígado e ele consiga metabolizar, desintoxicar, né, depois de todas aquelas impurezas produzidas durante o dia todo. Das 3 da manhã às 5 é o horário do pulmão, também vai na sequência uma desintoxicação, agora não mais sanguínea, mas mais voltada ao Qi, né? A respiração. E de 5 às 7, também ainda no processo de purificação e desintoxicação, sendo que agora das nossas excretas, das nossas fezes. É um momento ótimo para estar estimulando a função do intestino grosso. Aí aqui eu até relembro uma historiazinha antiga. Assim como a cenoura faz bem para a vista, beber água em jejum ao acordar, né? É muito bom para o intestino. Porque você está estimulando um órgão que está no seu máximo de energia. Então, beber água em jejum, usar alimentos que favorecem essa ação, né? O mamão, uma ameixa, tudo isso, todos esses estímulos acontecendo,
no momento de 5 às 7 da manhã tende a ser positivo, porque esse órgão já está em máxima atividade. Então, ele já está funcionando super bem. E você ainda dando o estímulo, a resposta tende a ser positiva, né? E volta o ciclo. 7 é o estômago, baço pâncreas, coração, intestino delgado, bexiga, rim, pericárdio, triplo aquecedor, vesícula, fígado, pulmão e intestino grosso. Certo? Se de 7 às 9 está no máximo do estômago, o contrário, de 7 às 9 da noite, a função do estômago já está na baixa de energia. Então, não se alimente tão tarde, porque a função dos órgãos que estão associados à nutrição e transformação dos alimentos estão em baixa. Então, é melhor que seja antes das 7, né? Se possível, né? O ideal. Certinho, gente? Então, percebam. Tem a questão do horário, tem a proporção dos alimentos no prato, tem a teoria dos 5 elementos, tem a teoria do Qi, tem a teoria do Zhang Fu. Então, todo aquele embasamento que a gente viu na primeira e na segunda aula serve para a gente poder aplicar essa terapêutica. Eu só vou conseguir orientar um paciente através da dietoterapia chinesa se eu compreender aquele fluxo de formação do Qi, se eu compreender a lei de geração, a lei de controle, se eu compreender a teoria do Zhang Fu, o que é que cada órgão e víscera tem de fisiologia energética, como é que funciona, né, a fisiologia energética do Zhang Fu, e compreender também essa maré energética, né, essa atividade de cada órgão. Então, como é rico, como as teorias não ficam lá esquecidas e enriquecem e embasam para a gente poder estabelecer a terapêutica para o paciente, né? E agora falando das práticas corporais. Até então, o que a gente falou, alguns clássicos falam até que é como se fosse assim, a medicina interna. São terapias da medicina interna, da medicina tradicional chinesa interna. Porque a gente vai estar trabalhando a fito e a dietoterapia. A gente vai estar trabalhando transformações internas através da dieta ou da fitoterapia. E as práticas corporais, a acupuntura, a ventosa, a mostra, são consideradas medicina externa. Então, considerando esses clássicos, é como se a gente agora estivesse entrando nessa medicina externa. Tá certo? Então, as práticas corporais. As práticas corporais envolvem massoterapia e exercícios respiratórios. E tem como base fundamental a respiração. O ciclo respiratório está inerente aí, nessa massoterapia, nas práticas corporais, seja massoterapia, seja exercícios físicos, e está sempre com a visão de integralidade do corpo com a mente. Então, você está ali na massoterapia, mas não está só no físico. Jamais. Isso jamais na medicina tradicional chinesa. Você não está só no físico, na mobilização ali muscular, não. Você está envolvendo o corpo e a mente. E as funções energéticas que aquele corpo apresenta. Então, a integralidade do corpo e da mente de forma harmônica, simples e consciente. Então, não são exercícios nem técnicas difíceis, complexas, no sentido da prática. São técnicas simples, mas que buscam uma harmonia nos movimentos e uma consciência no que está fazendo, a consciência no presente. Você não faz aquele exercício com a cabeça longe, com muitos ruídos, olhando para o externo, não. Um olhar interno e para si. Com a conexão, essa conexão da consciência vindo através da respiração. Está sempre presente nas práticas corporais. Então, como exercícios físicos, eu vou citar alguns, como o Qigong e algumas artes marciais. Eu trouxe aqui um exemplo do Liagun e o Tai Chi Chuan, fazendo Tai Chi Chuan.
Existem vários outros exercícios terapêuticos, várias artes marciais que estão associadas aos exercícios terapêuticos, mas que essas práticas corporais, elas foram passadas de geração para geração, então são super antigas, mas tem esse mesmo embasamento de movimentos simples, suaves, com consciência, com respiração, presente de forma completa, certo? Então, o que vai diferenciar são os tipos de exercícios. Eles têm o mesmo princípio, mas às vezes são executados de formas diferentes. Alguns vão ter 3 exercícios, outros 18. Isso varia, mas com o mesmo princípio, tá certo? Tem esses três princípios que foi falado principalmente no Tai Chi, que é o que? Vencer a dureza, mas com suavidade. Você consegue. Vencer o movimento com a quietude, com a paz, com a presença. Vencer o rápido com o lento. Você faz devagarinho até ter a prática e consegue completar. E faz de forma próxima ao ideal, forma mais correta. E não a rapidez que vai estar garantindo a eficácia desses exercícios. Não é perfil das práticas corporais da medicina chinesa a velocidade. Não, é a suavidade, a lentidão, a quietude, a consciência com si. E no que diz respeito às massagens, eu trouxe aqui o exemplo do Tuiná, que é uma das principais massagens chinesas. E o Tuiná, levando ao pé da letra, na tradução do que significa o Tuiná, Tu empurrar e o Na segurar firme. Então, é uma massagem vigorosa, mas é suave. Tem várias técnicas, tem várias formas de manipulação, mais de 13 formas de manipulação, que é o rolamento, a tapotagem, o deslizamento, a vibração. Tem uma série de movimentos que são executados na massagem do Tuiná, com esse princípio de ser suave. Então, tem essa definição aqui, ó, de 1994, até antiga, mas que diz o seguinte, que são manipulações são manipulações usadas para estimular pontos, muitas vezes utiliza os pontos de acupuntura, que a gente vai conhecer mais adiante, mas são manipulações que utilizam pontos e outras partes do corpo para corrigir o desequilíbrio fisiológico e alcançar efeitos curativos através da harmonização desse reequilíbrio energético e fisiológico, certo? Então, quando se fala em práticas corporais, seja a massoterapia, seja exercícios, eu acho importante estar falando da respiração, porque ela está presente de forma essencial e fundamental, com grande atenção, nessas duas práticas corporais, nesses dois aspectos, exercício e fumaça. Então, eu trouxe ela aqui de uma forma mais destacada, resgatando um pouco a fisiologia que está por trás dessa respiração, uma vez que a respiração está associada ao órgão pulmão. Então, resgatei aqui a fisiologia energética do pulmão, para a gente lembrar o quanto é poderoso a respiração presente nessas práticas, o quanto isso diferencia esse tipo de prática das demais, né? Então, através da respiração pelo pulmão, né? O pulmão vai ser um órgão que vai intermediar esse contato do externo com o interno, do organismo com o meio ambiente, então vai estar sempre nessa interação do ser com a natureza. Isso acontece através da respiração, através do pulmão. É o pulmão que governa o ti e a respiração. Então, a gente tendo a consciência e trabalhar essa respiração de forma completa, consciente, suave, a gente vai estar favorecendo o fluxo harmonioso do ti.
E o pulmão, através da respiração, vai estar controlando também a dispersão desse Qi. Então, a produção e a dispersão desse Qi. Se eu respiro bem, eu vou desencadear uma boa produção e um bom fluxo desse Qi. E o Qi está presente em um monte de funções, né? Ele é base para várias funções fisiológicas. Então, se eu estou, através da prática corporal, onde tem um foco importantíssimo na respiração, eu estou trabalhando esse Qi, eu vou estar regularizando todas as funções energéticas, todas as funções do corpo, uma vez que todas elas têm como base o Qi que está sendo harmonizado, está tendo o fluxo harmonizado através das práticas corporais. Controla a pele, se controla a pele, essas atividades fisiológicas estão associadas muito à imunidade. E a gente não pode esquecer que, ao estar trabalhando todas essas funções, o Qi, as atividades fisiológicas de outros órgãos, está fazendo essa interação do interno com o externo, a gente não pode esquecer da dinâmica das emoções. E o pulmão, ele abriga a alma corpórea. Então, estar trabalhando a respiração, o fluxo livre do Qi, restabelecendo o fluxo livre do Qi, desbloqueando estagnações, né? Então, a gente vai estar favorecendo também a harmonização da dinâmica das emoções, certo? Então, como consequência das práticas corporais, a gente não vai ter aquelas consequências que é muito vista nos exercícios físicos, né? Da medicina ocidental, de perder peso, de medidas corporais. Não. Aqui, os benefícios vão além desse olhar de medidas, de peso, né? Eles vêm como uma consequência. Se alcança também redução de peso, se alcança tonificação muscular, mas não são os benefícios mais focados. Isso. A gente consegue ir mais profundo. Não que a prática dos exercícios do ocidental não foque isso também, foca. Mas a medicina tradicional chinesa reforça muito os outros aspectos, os outros benefícios e não o físico, tá? Então, que exemplos de benefícios seriam esses? A vitalidade, por estar mobilizando esse Qi, regularizando, e ele é base, né, de todas as nossas funções. Vai estar conferindo também vitalidade, longevidade, imunidade, flexibilidade, força e equilíbrio. Flexibilidade e equilíbrio não só físico, mas também emocional. Propicia um relaxamento sem dúvida, porque se a gente está regularizando o nosso fluxo energético, a gente vai estar harmonizando nossas funções e nossas emoções. E, consequentemente, vai estar também tratando problemas funcionais diversos. Constipação, vai estar tratando uma hipertensão arterial, vai estar tratando uma diabetes, uma alteração de fígado, de todos os órgãos e vísceras. Por quê? Porque eu vou estar regularizando a energia que é a base de todas essas funções, nessas práticas corporais. Então, essas consequências, esses benefícios, eles vão surgir de forma super ampla. A prática corporal, ultimamente, está sendo muito, muito utilizada nas práticas integrativas e complementares em saúde, no SUS, com resultados em muitas pesquisas excelentes, porque consegue ir muito além do que a melhora física, né? Consegue estar conectando, fazendo esse cuidado, essa prática integrativa de corpo e mente, com muitos benefícios. São muitos artigos já publicados, principalmente aqui no Brasil, em várias partes do nosso território, com sucesso, assim, e adesão altíssima às práticas corporais no SUS. Bem, então a gente conclui a quarta aula do módulo Medicina Tradicional Chinesa, observando o quê? O papel importantíssimo da dietoterapia como recurso terapêutico para uma qualidade de vida, para uma recuperação na função, para o tratamento. Um recurso
complexo e de grande destaque, né? Na formação de uma vida saudável, na busca de uma vida saudável. A importância das práticas corporais com essa visão de integralidade do ser e o grande papel da respiração que eu foquei agora no final. Disso, para não perder o costume, vou deixar uns exercícios para vocês, que é vocês estarem observando os hábitos alimentares dos pacientes e o seu também. Observe, porque eu estou gostando muito de doce. Por que então, ao invés de eu me alimentar, de almoçar mais tarde, eu não respeito o horário de 13 a 1 e observo como vai se comportar o meu corpo, as funções gastrointestinais, digestivas, se eu vou sentir aquele empachamento, do mesmo jeito, se o seu corpo responde da mesma forma quando se alimenta das 11 às 13 ou quando se alimenta lá para as 3 da tarde. Como é que fica a sua digestão quando você come tarde? Então, começa a observar em você e nos pacientes. Se o paciente traz uma informação sobre um excesso, um desejo alimentar de ácido. Menina, não posso, eu vivo botando um azedinho na boca. Estou numa mania de azedinho, isso lhe dá um sinal. Se ela está buscando muito o ácido, é porque ela tem algum desequilíbrio ali no elemento madeira, onde está o fígado e a vesícula biliar, e ela está buscando aquele sabor daquele elemento como forma de compensar, inconsciente, como forma de compensar o desgaste que está acontecendo naquele elemento. Como aquele sabor tonifica aquele alimento, isso gera um ciclo vicioso. Ela tem uma desregulação daquele elemento e o corpo busca o sabor. Então, ela tem esse desejo pelo ácido. Mas nesse caso vai tratar? Não, porque é um desejo, um consumo excessivo. Vai gerar um ciclo vicioso ali. Como também a gente pode estar associando ao quê? É muito comum. Quem tem ansiedade busca muito o doce. Então, ansiedade, preocupação excessiva, pensamentos deturpados, está muito ali no elemento terra. Qual é o sabor? Doce. Então, se aquela pessoa tem um desejo excessivo pelo doce, ela está com algum desequilíbrio no baço pâncreas e estômago. Então, ela fica buscando doce. Mas aí, percebo, nesse ciclo vicioso de desejo do sabor, de um órgão, de um elemento que está em desgaste excessivo, quem que a gente utiliza? A gente vai estar dizendo para ela, continua usando doce que vai tratar. Não. A gente vai buscar aquele sabor que controla aquele elemento. Então, quem controla a madeira? Não, quem controla a terra, né? A madeira. Então, vou estar sugerindo, tenta introduzir na tua alimentação o ácido, porque ela vai começar a controlar o ácido, vai começar a controlar esse excesso de doce. E vai começar a acontecer o quê? Ela vai começar a diminuir esse desejo excessivo pelo doce, porque ela está controlando o distúrbio daquele elemento terra, utilizando o elemento madeira, que pela lei de controle favorece a terra, certo? Irá controlar a terra. Então, começa a jogar esse conhecimento, gente, na prática. Nos pacientes e em você. Se não está conversando, aparecendo paciente, está conversando com ninguém, vai observando dentro de casa, vai sugerindo dentro de casa, vai utilizando a prática para si. Eu entrei na acupuntura porque a primeira coisa que eu queria era utilizar a prática em mim. Eu com histórico de muita alergia, sempre já voltada à homeopatia, como fisioterapeuta não tinha habilidade para estar em homeopatia, mas existia o recurso da acupuntura, que eu poderia estudar, me tornar habilitada na acupuntura e usar para mim. Então, assim, utilizem em vocês. Se ainda não apareceu o paciente ou ainda vai começar a prática, né? Ainda não atua, mas você já tem você como paciente. Então, já fica utilizando aí a dieta, os sabores, as práticas corporais em você e nos próximos.
porque já serve de prática para quando o paciente chegar, você já vai estar fazendo associação, porque você vem praticando essa associação de sabores, de desejos, de preferências climáticas, que está lá no diagnóstico, você vai já praticando a avaliação e o diagnóstico da sua prática clínica nesse momento, e já vai orientando e realizando o autocuidado. Então, eu sugiro como exercício justamente isso, vocês estarem correlacionando hábitos alimentares, desejos, aversões, se também tem aversão ao sabor, tem alguma coisa ali em desequilíbrio, que está mais associado a um desequilíbrio em excesso, então já está em excesso, então ela não aguenta mais aquele sabor. Então já é um padrão de excesso, e aquele outro que eu falei, quando busca, né? É um padrão de deficiência, então você busca aquele sabor para compensar. Então, isso você já tem conhecimento até agora. Você já tem essa compreensão, então já pratica, já bota a tua cabecinha aí para funcionar e aprofundando cada vez mais o conhecimento e as correlações, certo? E sugiro também a realização das práticas corporais. Como? Agora em meio à pandemia, baixa aí, liga o YouTube, liga aí algum aplicativo de práticas corporais e começa a fazer. Se não consegue fazer a prática corporal, eu te dou até uma dica. Faz só o exercício de uma respiração completa e consciente. Para um pouquinho, posição sentada, os pés apoiados no chão e faz o exercício da respiração. Você vai perceber que só a prática, só entre aspas, porque isso não é pouco, mas que é simples, é uma coisa super simples. Praticar a respiração, quanto é benéfico para o teu corpo. Então, ó, para um pouquinho, pezinhos apoiados no chão, postura confortável, corpo ereto, para se conectar com a terra e com o céu e deixar o fluxo de energia, a respiração, o ar entrar e sair da forma mais correta, né? Mais anatômica possível. E trabalhar ali só a respiração, com consciência e com presença naquilo que você está fazendo. Não é estar ali respirando e pensando em mil e uma coisas, não. Traz a consciência para respiração. E trabalha ali e vai observando o ar entrar e sair, tomando consciência do teu corpo, observando como é que estão tuas estruturas, teus músculos, a tensão. Os pensamentos vão vir, mas concentre na tua respiração. Passa 15 minutinhos, 10 minutinhos ou 15, só respirando. E percebe como isso vai trazer vitalidade, relaxamento, paz. Se você tem alguma queixa de constipação, de falta de ar, de processos alérgicos, de rinite, de asma, se você só praticar a respiração de forma completa e consciente, sem nem acrescentar ainda as práticas corporais, o outro contexto dos exercícios e da massoterapia, como você já consegue restabelecer um equilíbrio no teu corpo. Então eu deixo isso como sugestão para vocês sentirem, porque quando a gente sente, a gente consegue convencer o outro com mais empoderamento, né? Porque eu já pratiquei, eu já fiz, eu sei o que é que você vai sentir. Então eu falo com firmeza, com propriedade por ter praticado. Então sugiro a vocês praticarem as práticas corporais ou pelo menos uma respiração consciente e completa. Tá certo? Segue aqui as referências bibliográficas. Dietoterapia, eu sou fã desses dois aqui, Arantes. E outras aqui para vocês explorarem, tá bom? Tchau, tchau. E até a próxima aula, nossa última aula, mas que vai ser muito legal.